Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos para mais uma semana de aula. Espero que vocês estejam bem. E agora nós vamos falar sobre cálculo de áreas, tá? Um minutinho só. Então, nas aulas anteriores, nós falamos sobre a primitiva, o que é uma primitiva da função, ou seja, ele me deu uma função f de x, eu quero saber qual é a função que, quando eu derivo, me dá a função f de x. Então, a gente calculou as primitivas. Ou também nós chamamos de integral indefinida. Depois, nós falamos sobre integral definida, ou seja, que a gente encontrava um valor exato para aquela integral. Depois nós falamos do teorema fundamental do cálculo, que ele nos ajuda muito a resolver os problemas, a resolver as questões em que se pede o cálculo das a gente tem dois extremos, quando a gente tem os extremos. Agora a gente vai falar sobre o cálculo de áreas. Tá? Então, a gente tem o seguinte. Se f é uma função contínua no intervalo fechado AB, com f de x maior ou igual a zero em AB, ou seja, essa minha função, para qualquer valor de x entre A e B, essa função, a imagem dessa função é positiva. Então, ela é para cima do eixo. Então, ela é uma função positiva, maior ou igual a zero. Estamos interessados em definir a área do conjunto A do plano limitado pelas retas x igual a A, x igual a B, y igual a zero e a nossa função y igual a f de x. Então, ou seja, eu quero essa área que é delimitada pelo extremo por x igual a A, por x igual a B e por y igual a zero. Tá? Então, eu quero saber quem que é essa área. Como é que a gente calcula essa área, tá? Vou colocar. Então, seja então o P de A igual a x0, x0 menor que x1, menor que x2, até xn menor que b, uma partição de AB. Então, eu estou pegando o seguinte, vou pegar uma partição que está entre A e B. Lembra que a gente fazia isso no cálculo de A lá, quando a gente estava falando sobre áreas? Então, sejam xi e x' e x duas linhas, em xi e xi menos 1 e x, ou seja, eu peguei aqui, particionei o AB, eu peguei o intervalo ali. Esse intervalo seja x1 e x2, suponhamos, seja x1 e x2. Eu vou pegar dentro desse intervalo que eu escolhi o x1, o xi e o xi duas linhas. Então, eu vou falar que a imagem do x1, uma linha, é o valor mínimo. E a imagem do x1, duas linhas, é o valor máximo da função dentro daquele intervalo que eu escolhi, tá? Então, uma boa definição para a área de A deverá implicar que a soma de rímel, quando eu somar todos aqueles retângulos, porque o que eu estou fazendo? O retângulo eu tenho, quando eu somar a área dos retângulos, ou seja, a base vezes a altura, que no caso a base, esse ΔXi é o tamanho que a gente fez aquelas partições, vezes a imagem daquele valor que nós escolhemos, que a gente já falou sobre isso. Então, se eu pegar a soma de rímel do xi, como ele é o menor valor, eu vou ter uma aproximação por falta. E se eu pegar a soma de rímel quando eu estou colocando xi, duas linhas, eu vou estar pegando por excesso. Nós fizemos exercícios assim, né? Então, se eu pego a soma do mínimo, eu vou pegar a área por falta. E se eu pegar a integral, fazendo a integral da soma de rímel com xi, duas linhas, que é o máximo, eu vou estar calculando a área por excesso, isso é, ele vai passar.
Nossa, professora, vamos com um desenho que fica mais fácil, tá? Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que quando eu pego o mínimo, eu estou pegando a área dos meus retângulos, ele fica para baixo da minha função. Então, quando eu somar todos meus retângulos, eu vou ter uma área por falta. Por que por falta, professora? Olha, tá me faltando aqui, ó, esses pedaços aqui eu não estou considerando, eu não consigo chegar neles. Então, aqui a gente tem uma aproximação por falta. No entanto, se eu pegar o valor máximo que eu escolher do XI duas linhas, eu vou estar passando, eu vou estar calculando essas áreas que passaram da minha função. Então, por isso que fala que essa soma de Riemann, ela é por excesso, porque, olha, eu passei. Então, a área dessa minha função vai ser maior do que a por falta, porém, vai ser menor do que a por excesso, tá? Então, como as somas de Riemann mencionadas tende integral de A até B, f de x dx, a quando o máximo delta xi tende a zero, ou seja, quanto menor for aquelas repartições, quanto menor for o delta x, quanto menor for os tamanhos da base daquele meu retângulo, a gente vai se aproximando da área real, do valor da área real. É isso que ele está falando, tá? Nada mais natural do que definir a área de A por a área de A, a integral de A até B, f de x dx. Então, falando, olha, eu quero calcular a área dessa minha função, como que eu vou calcular? Então, eu vou calcular a integral de A até B da minha função, tá? É isso que é o cálculo de A. Da mesma forma, define-se a área de A no caso em que f é uma função integrável, lembrando que a função precisa ser integrável para a gente poder calcular a integral dela, tá? Com f de x maior ou igual a zero em AB, ou seja, a função precisa ser contínua também, tá? E a imagem maior ou igual a B. Professora, só quando f de x está acima do eixo, só quando f de x é positivo, a gente vai ver que pode ter casos em que a minha função, a imagem dela ela é negativa em alguns pontos. A gente vai ver sobre isso, tá? Continuando. Lembra que eu falei para vocês que eu ia colocar a mãozinha, que é aquilo que vocês precisam registrar no caderno? Então, esse slide é o que vocês precisam registrar, tá? Escrever lá no caderno. Os anteriores, não. E toda vez que aparecer a mãozinha, é o que vocês vão registrar no caderno. Então, vamos lá. Se f é contínua no intervalo AB fechado, com f de x maior ou igual a zero neste intervalo AB, estamos interessados em definir a área do conjunto A do plano limitado pela retas x igual a A, x igual a B, y igual a zero e a função y igual a f de x. Então, é essa região que eu quero calcular a área. Como eu faço isso? Eu faço a integral de A até B, f de x dx. E vocês já aprenderam a como calcular esse tipo de integral, que é pelo teorema fundamental do cálculo. Define-se a área de A, no caso em que f é uma função integrável qualquer, como f com f maior ou igual a zero em AB. Então, eu quero achar... O que eu estou falando aqui? Eu quero achar essa área, então eu vou achar a integral de A até B de f de x dx. Ok? A gente vai usar o programa GeoGebra para a gente fazer os gráficos e ser mais fácil da gente entender o que nós precisamos fazer, tá? O GeoGebra é um programa gratuito que vocês podem baixar no celular. Eu, professora de matemática, conheço o GeoGebra. Agora, vocês como estudante, para poder fazer gráficos de funções. Agora, vocês como estudantes do curso superior devem conhecer um outro programa. Professora, posso trabalhar com outro programa? Não tem problema, tá? O importante é que nós possamos fazer o gráfico, tá bom? Vamos lá. Então, aqui.
A mãozinha quer dizer que é para registrar. Calcule a área do conjunto do plano limitado pelas retas x igual a 0, x igual a 1, y igual a 0 e pelo gráfico de f de x igual a x quadrado. Primeira coisa, vamos fazer o gráfico de f de x igual a x quadrado? Então, eu vou lá para o GeoGebra, tá? Então, o GeoGebra, essa é a interface onde que vai aparecer a representação geométrica daquilo que eu quero. E aqui é a interface algébrica, onde eu escrevo o que eu quero algebricamente, que vai aparecer geometricamente nessa outra interface, tá? Então, eu quero o gráfico de x ao de f de x igual a x ao quadrado. Então, eu escrevo f de x igual, eu quero x ao quadrado, né? X, como é que eu coloco o quadrado? Você tem duas maneiras de você fazer. Você coloca o x, aí acento circunflexo, que é o chapéuzinho, 2, que tá vendo que ele jogou ele lá para cima, ou você aperta o Alt e mais um número, que ele também faz isso, tá? Aí vai ficar a gosto do freguês. Então, aqui tá o meu gráfico de x quadrado, tá certo? Aí ele tá falando que é delimitado pelo gráfico x ao quadrado. Então, a gente tem aqui o nosso gráfico x ao quadrado. Agora, a gente vai colocar os outros limites, né? Não quero o limite que eu falo, aquilo que eu estou limitando o meu gráfico. Não que, tende a alguma coisa, tá? Não, aquilo que eu estou restringindo o meu gráfico. Então, ele fala que é x igual a 0. Então, quando x vale 0, então é toda essa linha aqui. Então, meu gráfico vai até aqui, no x igual a 0. X igual a 1. Então, eu estou limitando o meu espaço de novo para x igual a 1 e para y igual a 0. Então, y igual a 0 aqui embaixo. Professor, e se fosse y igual a 1? Eu iria fechar aqui no 1, ó, tá? Passar a minha horizontal aqui no 1. Se y é igual a 2, eu ia passar aqui no 2, tudo bem? Então, a minha área é delimitada por esses três limitantes. O gráfico, que é x ao quadrado, x igual a 1, x igual a 0 e y igual a 0. Então, é esse espaço aqui que eu quero calcular a área. Tudo bem? Então, eu fiz o desenho do gráfico aqui e estou mostrando para vocês. Então, eu quero x igual a 0, x igual a 1, y igual a 0 e o próprio gráfico. Então, essa é minha área. E aqui, para ficar um pouco maior para vocês. Quando nos exercícios, vai precisar fazer o gráfico, tá? Então, o que eu sugiro para vocês? Faça o gráfico no GeoGebra para vocês verem como é essa curva, tá? Fez no GeoGebra? Transcreve ele para o caderno, tá? E outra coisa, gente. Eu fico louca de raiva quando tem gráfico que não obedece às medidas corretas. Gente, 1 centímetro com a régua, tá? 1 centímetro, 2, 3, 4, tudo com régua. Não vem me usar a linha do caderno, pelo amor de qualquer coisa. Não me usa a linha do caderno, tá? Poderia usar. Não usa a linha do caderno. Pronto. Então, aqui, ó. Esse meu gráfico é x quadrado. Então, quando x vale 1, 1 ao quadrado é 1. A imagem é 1. X ao quadrado. Quando x vale 2, 2 ao quadrado, 4, tá? Então, esse é o meu gráfico, tá bom? Então, o GeoGebra ajuda vocês. E lá ele mostra até onde que vai dar a imagem, o x e a sua imagem, tá? Pode usar os valores dados lá do GeoGebra, não tem problema. Então, a área vai ser de A até B de x quadrado dx. O A vale 0 e o B vale 1. Tudo bem? Porque eu estou calculando de 0 até 1 do x, tá?
Então, como que eu faço isso? E aí, gente? Como a gente viu no teorema fundamental do cálculo, a gente acha a primitiva de x². E a primitiva de x² é como? Eu vou fazer x elevado a 2 mais 1 dividido por 2 mais 1, certo? Posso pôr direto? De tanto que vocês fizeram isso, né? Então, ficou x² sobre 3, que é a primitiva, mais uma constante. Mas nesse caso, a gente já está calculando a integral definida. Então, não precisa da constante. Então, a minha primitiva é x³ sobre 3. Tudo bem? Agora, eu vou calcular a imagem do 1 menos a imagem do 0 nessa minha função. Tudo bem? Então, eu vou escrever 1² sobre 3 menos 0³ sobre 3. Então, isso me dá quanto? 1/3. Lembra que o professor fez lá com um monte de retângulos formando as áreas? Não ia dar 1/3? Sim. Olha só que prático. Então, o teorema fundamental do cálculo nos ajuda bastante nisso, tá? Tudo bem, pessoal? Eu estou usando aqui o teorema fundamental do cálculo. Outra coisa, a gente vai escrever entre colchetes, tá certo? Quando a gente for calcular a imagem. É essa a escrita que nós fazemos. Você calculou a primitiva, não põe integral aqui, por favor. Não põe, eu vi um monte de trabalho assim. Como eu sou uma pessoa que quer ir para o céu, eu perdoei, tá? Mas a próxima lição eu não vou perdoar, não. Então, encontrei a primitiva, não tem mais a necessidade de colocar o símbolo da integral aqui, tá, gente? Então, vamos para o próximo. Agora, esse exemplo nosso. Então, calcule a área do conjunto A com o conjunto A faz parte dos pares ordenados x, y pertencentes a R2, tal que o x é maior ou igual a 1, menor ou igual a 2, e o y é maior ou igual a 0, menor ou igual a 1 sobre x². Primeira coisa, eu vou fazer o gráfico de 1 sobre x². É a primeira coisa que eu vou fazer. Então, vamos lá no GeoGebra. Deixa eu apagar o meu aqui, que tinha lá antes. É 1 sobre x², não é? Então, é 1 dividido a barrinha, certo? X², o alt. Tudo bem? Ou você coloca alt 2 ou põe acento circunflexo, dá espaço 2, tá? Então, a minha função, certo? Apareceu a minha função, ok? Se você clica aqui na bolinha, você apaga ela da interface geométrica, tá bom? Então, essa é a minha função, só para a gente saber o formato que é deste gráfico, tá? Então, agora vamos voltar lá. Então, o meu gráfico, ele tem essa cara. O que eu fiz? Eu copiei do GeoGebra aqui, tá? Agora, a gente vai ver quais são os limitantes. Um dos limitantes já é o gráfico, ele está aqui. Então, vamos colocar o limitante. Ele fala que o x, ele tem que ser maior ou igual a 1. Então, esse é o meu limitante, tá? Então, x maior ou igual a 1. Então, esse é o meu limitante, x igual a 1, ok? Aí, ele fala que o x tem que ser menor ou igual a 2. Então, x igual a 2 é um limitante. Então, é todo mundo que tá aqui, ó, entre o x maior ou igual a 1 ou x menor ou igual a 2. Então, está aqui meu limitante, está aqui dentro. E o gráfico. E o próximo limitante é quem? Eu vou olhar para o y. Quem vai limitar no y? O gráfico, que eu já coloquei, e y maior ou igual a 0, ou seja, y é igual a 0. Meu outro limitante. Então, meu gráfico, eu quero o gráfico dessa área aqui. Tudo bem? Então, aí eu fiz o desenho para vocês também, tá? Então, eu quero o gráfico dessa minha região aqui. Então, quando x vale 1,
No lugar do x eu ponho 1. 1 ao quadrado, 1 vezes 1 dá 1, tá? Quando x vale 2, então 2 ao quadrado, 4. Ficou 1 quarto, 0,25. Então, mais ou menos aqui, né? A minha imagem. Então, eu fiz o meu gráfico. Não fiz a parte do outro lado, porque ele não pediu com x negativo. Tá bom? Tudo bem? Então, o conjunto A é o conjunto do plano limitado pela reta x igual a 1, x igual a 2, y igual a 0 e pelo gráfico. Tudo bem? Ixi, o que aconteceu? Ah, tá. Eu estou calculando a primitiva. Então, vamos lá. Então, eu vou calcular a integral de 1 até 2 da minha função 1 sobre x quadrado, tá certo? Lembrando que a gente fez isso nas aulas anteriores, né? Então, aqui eu vou calcular a deriva de 1 sobre x ao quadrado. Apareceu antes. De 1 sobre x ao quadrado. Então, 1 sobre x ao quadrado, eu posso escrever como x elevado a menos 2, né? Eu inverti a base, eu troco o sinal do expoente. Então, como eu tenho uma potência, eu somo com o expoente e o denominador é 2 mais 1, certo? Então, isso aqui vocês já estão careca de saber, né? Então, aqui ficou x elevado a 2 mais 1, menos 1, menos 2 mais 1, menos 1. Vou arrumar aqui. Então, eu tenho positivo, o x é positivo, com o denominador, o numerador é positivo e o denominador é negativo. Faço a regrinha de sinal, mais com menos, vai ficar menos, x elevado a menos 1, tá? Como o expoente é negativo, eu vou inverter a base, então vai ficar menos 1 sobre x, tá? Então, a primitiva de 1x quadrado é menos 1 sobre x, tudo bem? E agora, eu vou calcular quando para x valendo 2, menos x valendo 1, ok? Então, ficou menos meio dividido por 2, menos, gente, coloca entre parênteses, tá? Esse menos é do teorema fundamental do cálculo, que ele fala que é o f de b menos o f de a. Põe entre parênteses para você não correr o risco de errar de fazer a regrinha de sinal, tá bom? Então, a imagem do 2 menos a imagem do 1, ou seja, no lugar do x eu pus o 2, menos no lugar do x eu pus o 1, tá bom? Então, aqui ficou, ó, menos com menos, mais, né? 1. 1 dividido por 1 dá 1, tudo bem? Aí, a gente faz, aqui você faz o MMC, ou você pode fazer direto. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então, vai ficar meio, tudo bem? Então, o que eu sugiro para vocês, parem o vídeo, escrevam, entendam, e depois para passar para o próximo, tá? E a gente continua. Paramos por aqui, então. A gente continua, paramos por aqui nesse vídeo e vamos continuar no outro, tá? Beijo no coração, gente.